melhorado o seu retrospecto e levado vantagem sobre muitos times, inclusive os times de São Paulo. Mas, quando enfrenta o Fluminense, eu acabei de dizer aqui, nos últimos 10 Fla-Flus, 6 vitórias do Fluminense, 2 empates e 2 vitórias do Flamengo. Ozinho, o Fluminense é quem melhor sabe enfrentar o Flamengo, e esse detalhe que o Praz levantou aqui é interessante. Não é de agora do Diniz, né? O Abel, anteriormente e antes do Abel, tem essa coisa do Fluminense saber enfrentar o Flamengo, desde a época que você jogava, que participou de grandes Fla-Flus também. Assim, é difícil, né? Você voltar muito no tempo assim. Assim, analisando muito agora o momento, né? Ontem, uma outra estratégia muito boa do Diniz foi fechar o lado direito do Flamengo. Muita gente não estava fazendo muito isso. E a força ofensiva do Flamengo é o lado direito com a subida do Rodinei. O Rodinei espeta como quase um ponta o Flamengo com a bola. Quem fica mais é o lado esquerdo, o Felipe Luiz. E ele colocou muitos jogadores para aquele setor. O Matheus Martins ficou ali, o próprio Aras, que às vezes vai para o lado direito, mas numa construção caía pelo meio para fechar ali o Everton Ribeiro. Marcou também a movimentação do Gabigol. Aí o André ficava mais em cima do Arrascaeta. Então, assim, ele foi estrategista. O Flamengo, com a bola, ele tentou anular e conseguiu muito o lado direito do Flamengo. Apesar que o gol sai ali num cruzamento do Everton Ribeiro e o Cebolinha pega, mas já o Fluminense com 2-0. Então, acho que assim, a preparação para jogar contra o Flamengo, a maioria dos times sabe do poderio ofensivo do Flamengo, o momento que vive o Flamengo, principalmente com o Dorival, a subida de produção, a recuperação de muitos atletas. Então, se torna um jogo diferente. As equipes vão jogar contra o Flamengo, é diferente. E o Fluminense, pelo clássico regional, pela rivalidade, e por vir há muito tempo, os números dizem isso, até com outros treinadores. Com o Jorge Jesus, né, o Flamengo do poderoso Jorge Jesus, tinha dificuldade para jogar contra o Fluminense, porque assim, a marcação, a intensidade, a entrega, a competitividade do jogo se torna diferente, né? O Fluminense encara como uma decisão. Eu até estava vendo o jogo e falei, se o Fluminense joga assim contra o Corinthians, o Fluminense era superior ao Corinthians para conseguir a vaga, mas não repetiu, não fez a mesma estratégia, não jogou do mesmo jeito. E aí está fora da competição. É, de repente, o que falta. O Fernando Diniz lapidar isso para conseguir o que falta para ele, título, conquista. O trabalho é maravilhoso, o modelo de jogo é sensacional, corre os seus riscos? Corre. Mas é um risco que ele calcula, ele acha que é o correto para o Fluminense chegar ou os trabalhos deles se concretizar com conquistas. É o que está faltando. O Fluminense está nessa briga no campeonato, acha uma distância muito longa e os jogos que tem pela frente, pega o Juventude em casa, é o último colocado, é uma obrigação conseguir os 3 pontos, mas o próximo jogo já também é contra o Atlético fora. E aí vai ter que fazer uma campanha, o Praz falou aí, né? Impecável nessa reta final e, além disso, contar com o Palmeiras cair de produção. Por isso, acho muito difícil. Perfeito. Vamos, então, já que estamos falando de Fluminense, que nesse momento é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco falar aqui dos jogos que faltam para o Fluminense no Brasileirão e analisar as possibilidades do time do Fernando Diniz. Mas agora vamos trazer o Dorival Júnior e o Fernando Diniz aqui no nosso clube. Uma derrota que a equipe lutou, se entregou em todos os aspectos, em todos os sentidos, criou oportunidades. Foi uma equipe vibrante em campo, querendo o resultado do início ao final da partida. E é natural que tenha buscado com intensidade, como sempre vem acontecendo. Eu acho que nós não nos omitimos em momento nenhum. Nós queríamos realmente fazermos esse resultado que seria muito importante, anterior a essa parada, né, que nós teremos agora. E, infelizmente, enfrentamos um adversário que se aproveitou muito bem, que fez o resultado, construiu o seu resultado, né? Um jogo bem equilibrado, um jogo bem disputado. Eu acredito que tenhamos tido talvez muito mais oportunidades de definirmos a sorte do jogo, mas nós temos que respeitar nossas derrotas e entendemos
que com elas também nós precisamos crescer. O jogo de quinta-feira foi muito dolorido para a gente, ainda mais, por mais que a gente fale o placar de 3-0, ele não traduziu de maneira nenhuma o que foi o jogo. Seria muito mais justo o Fluminense ter ganho a primeira partida de 3-0 do que a gente perder de 3-0 para o Corinthians lá. A gente oscilou naquele jogo, de hoje, e o time, o mais importante, a gente aprendeu a lição do jogo de quinta-feira. O time hoje jogou muito mais perto, tomou riscos, é verdade, alguns riscos que exagerados, mas é melhor você tomar risco com todo mundo junto do que ficar como o Corinthians no primeiro tempo, que a gente não sabia se saia jogando ou se fazia a bola longa. Então a gente aprendeu uma lição dura de ficar perto. Pois é, e aí, Pascoal? Fala do Diniz e do Dorival, né? João. O time do Fluminense que jogou contra o Corinthians não é comparável ao Fluminense que jogou contra o Flamengo. A mobilização é outra. Não tem comparação. Por que isso, hein, Pascoal, na sua opinião, hein? Porque eu acho que o nível de motivação do jogador do Fluminense e do Fluminense como instituição contra o Flamengo é diferente. Ah, não há dúvida, a história, uma rivalidade muito grande. Você mesmo diz que o Fluminense, o Flamengo nasceu de uma divisão entre... O futebol do Flamengo, que era um clube de regatas, saiu do Fluminense. A equipe principal do Fluminense Futebol Clube, na época o time titular, se rebelou e saiu do clube. E foi treinar ali na rua Paissandu, no bairro do Flamengo, perto da sede do Fluminense. Até que foi para o Clube de Regatas do Flamengo, essa equipe que era a principal do Fluminense, e ali surgiu o futebol do Clube de Regatas do Flamengo, que veio do Fluminense. Então, a gente nota isso, tem a história, tem o passado, tem jogos tão importantes, tem o Zinho, tem até o jogo do Zinho de 91, né, do Zinho. Zinho fez gol na final do Carioca. Na final do Campeonato Carioca de 91. Então, tem muita história nisso aí, no Fla-Flu. Tem muita história, tem muito passado. Meu último jogo no Flamengo foi contra o Fluminense. Então, você vê como é que tem muita história. Então, eu acho que, com todo respeito ao Fernando Diniz, se a pegada, o sangue nos olhos, aquele negócio o olho arregalado para jogar contra o Flamengo, acontecesse contra o Corinthians, ganhava as duas. Uhum. Não, mas achou que contra o Corinthians, mas aí também vai muito do aspecto do jogador. O jogador, de repente, entende, não, esse jogo contra o Corinthians dá pra gente trabalhar bola, jogar e tal, apareceu oportunidade, empatou em casa 2-2. Uhum. Aí vai jogar no campo do Corinthians, se imprime a mesma situação, aí seria diferente. Completamente diferente. E contra o Flamengo, vai jogar contra o Flamengo. Olha os caras contra o Flamengo, ó. Tudo aqui, ó. Nem vem, não chega, e não sei o quê. E começa o jogo. O David Braz foi expulso com 5 minutos do banco. Vai pensando que é malandro. Com 5 minutos. E ele disse que vai requisitar as imagens, porque ele não ofende ninguém e tal. Gente, 5 minutos vocês estão brigando por um lateral. É uma pilha da... Alguma coisa está errada nisso aí. Você não pode jogador assim. Não, isso não é normal, não. 5 minutos o cara ser expulso por brigar por um lateral. E ainda fala pro mas todo mundo viu que foi lateral, o Bandeira deu pro outro lado. Mas a consciência acha que é normal. Não, eu não acho normal. 5 minutos o cara ser expulso, mas eu acho que não. Agora, o João, só para terminar. Taco a taco. O jogo contra o Flamengo é assim mesmo. E derrubou 19 jogos de invencibilidade. Ele não é brincadeira, não. O Flamengo estava construindo uma situação muito positiva eu acho que o Flamengo está fora do páreo do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão está fora. Eu tenho essa impressão. Se entrar nas Copas. Sem dúvida tem a Copa do Brasil e tem a Libertadores para decidir. Então tem que decidir. Também não acho que o jogador do Flamengo tem que ficar até... eternamente numa redoma para só jogar a final. Não acho isso. A informação ontem no Maracanã era que o Dorival planeja colocar somente em campo o time principal, esse time que enfrentou ontem o Fluminense, no dia 12 de outubro contra o Corinthians. Complicado, hein? Colocar esse time todo... É o que comentaram ontem no Maracanã. Mas aí, Zinho, e Praz também, que foram jogadores... Vai perder o ritmo. Não é muito tempo, não, porque faltam 3 semanas pro primeiro jogo da final, Tetra, da Copa do Brasil? A informação que eu tenho é diferente, né? Eu até falei aqui no programa. Agora, contra o Fortaleza, não tem condição. Assim, tem 2 jogadores que estão suspensos, tem a galera que foi para a seleção, Chile, Uruguai, brasileira. Então,
até vai ter dificuldade para montar ali, né? Porque você não tem jogadores de velocidade pelo lado, você não tem o Everton Ribeiro, você não tem o Arrascaeta, então vai ter que ir a molecada, vai ter que... É um jogo dificílimo contra o Fortaleza fora de casa. Na volta, pega o Bragantino em casa, dia 1º de outubro, se não me engano. Nesse jogo, ver o condicionamento dos jogadores que vão vir das seleções. O Arrascaeta é um jogador que preocupa muito, ele tem um problema aí, dores no pubis, tanto é que ele sai do jogo ontem, o que tinha se programado era para ele jogar só um tempo. Porque o Flamengo vira o primeiro tempo perdendo o jogo, ele continua no jogo, e é ele que tem grandes chances, né, para tentar fazer os gols, e o Fábio foi muito bem na maioria delas. Então, assim, é um cara que o Flamengo vai olhar, vai ver como é que ele volta da seleção do Uruguai, como é que vai voltar o Pedro, o próprio Everton Ribeiro. E aí, a informação que eu tenho é para o jogo contra o Inter, que seria no dia 5, também no Maracanã. Se todos estão bem, dá um ritmo para esse time titular, aquele time que todo mundo conhece, jogar esse jogo, e aí teria uma semana de recuperação para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, né? O mando de campo vai ser definido amanhã só, mas aí o jogo no dia 12, você joga... E eu acho que é o mais correto. Jogar no dia 5, tem uma semana para descansar, treinar e ir para o jogo. Ou seja, caso a informação... Porque teria um jogo contra o Cuiabá. Aí esse jogo contra o Cuiabá iria o time alternativo. Fortaleza, Cuiabá, aí vem o Internacional. Então, pela informação do Zinho, o time considerado principal do Flamengo, a força máxima, jogaria apenas mais uma vez antes do primeiro jogo com o Corinthians, no dia 12 de outubro. Jogaria dia 5 contra o Inter, somente esse jogo até chegar a partida lá, da final da Copa do Brasil. Ô, João, Pascoalzinho, a minha eu não tenho informação que nem o Zinho tem do Flamengo, né? Aí é um feeling meu, né? Claro que o pessoal ali internamente tem alguns dados, tem algumas informações, questão de desgaste, alguma queixa de alguma situação, mas como vai ter esses dias sem jogos, né? O pessoal vai para a seleção, o resto fica aqui. Aí só o São Paulo que joga domingo, os outros só jogam na terça. Daí vai depender de como vão voltar a rapaziada da seleção, né? O Arrascaeta deve jogar na seleção, volta mais desgastado. Eu acho que o Pedro deve jogar um jogo, né, no mínimo, porque senão não faria sentido levar ele. Everton Ribeiro, talvez também. Então, dependendo... Mas tem 2 na seleção do Chile também. Tem o Pulgar e o Vidal. E o além do Arrascaeta do Uruguai, o Varela. Então, depende de como esses caras voltarem. Se não jogarem os 2 jogos, tranquilo, jogam esse jogo do dia 1º, né, contra o Red Bull, no meu planejamento, né? Jogariam contra o Inter dia 5 também, 2 jogos seguidos. Aí, o jogo do dia 8 contra o Cuiabá, já não. Daria uma semana inteira para jogar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, e também não jogaria contra o Atlético Mineiro, que fica entre as 2 finais, né? Sim. E jogaria, então daria 2 semanas cheias para jogar, descansar, treinar. Mas os jogos antes ali, para mim, tirando o pessoal da seleção que tem que ter um cuidado especial, todo mundo à disposição. E eu creio que na seleção também, na brasileira, principalmente, o Everton Ribeiro e o Pedro não devem jogar os 2 jogos. O Flamengo tem um mês de outubro decisivo. 12, 19, Corinthians, final da Copa do Brasil. 29 de outubro, simplesmente a maior disputa de todas, a final da Libertadores da América contra o Atlético Paranaense. Mas falávamos aqui agora há pouco que o Campeonato Brasileiro está muito bem encaminhado para o Palmeiras. Bom, já terminaram de falar do Mengão aí? Vamos dar essa pausa aí. O negócio é o seguinte, gente, que eu quero falar com vocês aqui, bicho, concordo com o Fernando Praz, hein? Acho que o Flamengo tem que, alguns jogos ali, botar os titulares para dar um ritmo. Claro, não vai botar em tudo que é jogo. E sobre eles terem falado, o Flamengo virou freguês do Fluminense. Gente, nos últimos jogos, infelizmente, né? Apesar de a gente ter vencido no primeiro turno, a gente vem perdendo pro Fluminense. Perdemos a final do Carioca, apesar do Fluminense ser trivice, né? Do Carioca pro Flamengo. O Flamengo tem que mudar isso. O Flamengo tem que jogar mais contra o Fluminense. É aquilo, o Fluminense ele entra com a mobilização pro jogo diferenciada que o Flamengo não entra.
Flamengo toca ali, já vai fazer o gol quando a gente quer e perde um monte de gol. Fica realmente complicado. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo junto. Saudações de Brunegras.